Vamos ao vivo. Ao vivo, direto da Floricultura Bicuíba, o canal Brenda Santunioni faz a sua primeira transmissão ao vivo. Estamos aqui diante da nossa querida atleta de fisiculturismo, Flávia Carneiro. E ela vai nos contar um pouquinho de como é esse esporte, essa prática, as suas limitações, e também os desafios, e como que é a relação das mulheres que praticam o fisiculturismo. Então nós vamos conhecer um pouquinho mais dessa atleta e desse esporte que vem aí conquistando gerações, porque tem mulheres mais velhas, mulheres mais novas. Não é isso, Flávia? Sim. Daqui dá para você. Dá. Bom, boa tarde, gente. O fisiculturismo, ele já é um esporte conhecido há muitos anos. Não é tão comum ainda no Brasil. Os últimos anos aqui vem crescendo bastante. E a presença feminina, ela é bastante marcante. Inclusive, atrai bastante público, né, para poder ir assistir aos eventos. As atletas, que são belíssimas, se apresentam lindamente no palco, e desde criança até as master, que são as acima de 35 anos. Então, temos mulheres mães, mulheres médicas, professoras, dentistas, nutricionistas, de toda profissão, que são praticantes do fisiculturismo. Excelente, nós vamos saber isso muito mais. Como nós estamos ao vivo, eu vou levantar. Vamos colocar, já temos comentários. Que delícia, isto aí. Deixa eu ver quem está falando com a gente. Presente até no teste, Maria Pá, mas já estamos ao ar, hein? Já estamos no ar. Flávia, desculpa a nossa falta aí de tanta estrutura, porque a gente precisa de muita gente para colocar uma TV no ar. Maria Paiva, como que está o sinal aí? Vamos interagir com você que está nos vendo. Está boa a imagem? Está legal? O som está chegando perfeito para você? Nós vamos esperar a nossa amiga falar. A gente fica muito feliz que vocês estão participando com a gente. Lembrando que vocês podem compartilhar essa live imediatamente. E amanhã ela ainda continuará no Facebook, só que também ela vai para o nosso YouTube, onde você deve se inscrever para receber de primeira mão todas as notificações do canal Brenda Santunioni. Tá bom? Eu conto com a participação de vocês. Você está assistindo a gente no YouTube? Então assiste aí, vê se está tudo ok. E compartilha a live. Aqui direto da Floricultura Bicuíba. Ô Flávio, desde quando você pratica esse esporte? Eu estreiei no ano de 2018, porém foi numa outra categoria. Eu estreiei na categoria Wellness e competi 2 vezes por essa categoria. O Wellness é o quê? O Wellness é uma categoria onde as mulheres, né, as atletas, possuem uma leve desproporção dos membros inferiores em relação aos superiores. Ou seja, possuem quadríceps, glúteos mais desenvolvidos. Já na categoria biquíni, que é a atual categoria que eu compito, é uma categoria mais slim. Então, os membros inferiores são mais slim e realça mais ombro, dorsais e a linha de cintura fina. Mas me diga uma coisa, isso é medido milimetricamente? Não. Não? Não. Não tem uma avaliação assim que você tem que ter tal medida para poder competir. Tem um padrão, né, que a gente fala que é a linha do shape, né, a linha do físico, que é aquele padrão que você tem que ver se a silhueta se encaixa naquele padrão ou não. Mas as medidas não fazem diferença, assim, saber milimetricamente, não. E aí você começou visual. Visual. É bem visual. Mas quem que fala você pode para essa ou você pode para aquela categoria? É um técnico? Então, procurar um profissional de educação física que tenha o conhecimento, né, no bodybuilding, né, no caso, no fisiculturismo, é de suma importância para poder direcionar isso. Se eu quisesse continuar na wellness, provavelmente eu também
poderia ter uma evolução, poderia chegar num padrão competitivo, porém levaria um tempo maior, maior dedicação, ficar mais tempo tentando ganhar massa magra, né, construir mais o físico por um período maior. Então a gente fala assim que a categoria que escolhe a gente de acordo com a nossa predisposição genética, né? Então não é a gente que escolhe a categoria. Eu costumo falar isso. Se eu quisesse escolher a categoria, seria um pouco mais difícil, né? Seria um caminho mais longo, mais difícil, mais desafiador, talvez. Porém, preferi dar ouvidos, digamos assim, à minha predisposição genética, que se enquadrou muito melhor na biquíni. E a biquíni, você já está há quanto tempo? A biquíni eu estreiei em 2019, e então são praticamente 2 anos, né? Vamos colocar assim. Que foi no meio do ano de 2019 a primeira competição pela biquíni. E ano passado, infelizmente, só deu para competir uma vez, né? Então, totalizando aí umas 4 ou 5 competições na biquíni. Tá, então eu queria, Flávia, que olhando para você assim, e a foto da nossa propaganda, parece que são duas pessoas. Sim, parece que são duas pessoas. E eu conversando aqui ontem com a equipe da Bicuíba, e elas imaginaram que aquela da foto estaria presente. Como que consegue aqueles músculos? É só na hora da competição? Então, na semana, a gente faz uma preparação focada para a competição, normalmente de 3 meses, assim, de ajuste de dieta mais certinha e treinos mais direcionados a isso, para poder diminuir bastante o percentual de gordura, né? E na última semana, que antecede a competição, a gente passa por um processo de desidratação hídrica. Sem água nenhuma? Não é sem água nenhuma. O que acontece? Pelo contrário, a gente começa a semana ingerindo bastante água. Varia aí os protocolos, tem protocolos de 12 litros de água, dependendo do atleta. No primeiro dia. Por dia? Por dia. E aí vai diminuindo. Isso é uma estratégia. Né? Existem outras estratégias, mas isso é uma das estratégias utilizadas para poder induzir a desidratação. Porque seu corpo vai pensar, nossa, tem muita água, então eu preciso eliminar esse excesso de água. Só que à medida que a semana vai fluindo, você vai diminuindo a quantidade de água, mas o corpo ainda está nessa adaptação fisiológica para poder eliminar a água. Então, até o dia mesmo da competição, a gente reduz dos 8 litros até meio litro de água no dia só. Até subir no palco, por exemplo. Mas chega a sentir sede? No dia da competição, a gente acaba sentindo sede, sim, porque além de ter que limitar ali, regrar direitinho a água, tem todo o estresse, a ansiedade, tem o super sódio, que é comer alimentos com muito sal, que também é uma estratégia para tirar o resto da água que tiver ali, atrapalhando a visualizar a musculatura, porque, na verdade, é tirar a água que fica na pele, o excesso de água na pele, para poder deixar a pele mais fina, digamos assim, e permitir que a musculatura fique aparente. Mas também para poder também ficar aparente essa sua estratégia, a estratégia dos atletas, que para a gente comum parece ser até um exagero, mas tem um objetivo, tudo com acompanhamento, com técnica, com médico, então a gente entende que é um esporte. Mas você, como mulher, você é extremamente feminina, você não teve medo de perder essas características, não? Olha, a princípio, o medo é mais em relação, não diria nem medo, mas a gente fica meio receoso, assim, com o impacto que isso gera ao nosso redor. Né? A gente fica preocupada com o julgamento, com a opinião alheia. Principalmente, né, a primeiro momento, em relação à família. Como que seria a aceitação da família de acompanhar todo esse processo, de ver toda essa mudança. E como você falou, não é uma coisa normal para pessoas que não praticam um esporte. E cá para nós também esse processo de desidratação não é nada saudável
para ser feito sempre à torta e à direito. Então, assim, há uma preocupação com a saúde, né? A nossa família preocupa com a nossa saúde. Então, o meu medo maior era mais em relação a isso, ao julgamento, à reação, ao impacto disso nas pessoas que eu gosto e que prezo por elas, né? A questão, Assim, a questão visual, não. Não muito, porque eu acompanho várias atletas dessa categoria e de outras, e são, assim, físicos que eu sempre achei muito bonito. Apesar de ter esse conceito, né, na sociedade de que mulher não pode ter musculatura definida, que eu acho que já está caindo por terra, graças a Deus. O físico não determina o jeito da pessoa, não determina a feminilidade da pessoa. Então, assim, por mais que às vezes cause um certo impacto quando vê a foto com a musculatura definida, continuo sendo a mesma pessoa que sempre fui. Então, assim, as pessoas, a partir do momento que têm esse contato pessoal comigo e conversam, aí percebe que, né, às vezes é um preconceito, sim, é um pré-julgamento que a gente faz, sim, da imagem em relação ao caráter, ao jeito da pessoa. Então, assim, isso eu fui aprendendo. Porque no início a gente sofre, sim, porque a gente fica querendo agradar um, querendo agradar outro, e acaba se perdendo naquilo ali, ó. Não, pera, o que que eu gosto, o que que eu acho, o que que eu penso sobre isso. E aí eu acho que isso é determinante para continuar no esporte sem ter esses desvios, assim, de recaídas psicológicas, digamos assim, em relação a preconceito, principalmente com a mulher, né? O Flávio, você está falando um tema extremamente delicado, que é o pré-julgamento a partir das aparências. Hoje, a floricultura Bicuíba montou esse cenário com essas flores que são, por favor, me dá uma orientação técnica, desidratadas. Combinam com o que você... do cerrado, algumas inflorescências de capim. Ó, ela está falando flores do cerrado, inflorescências de capim. Umas folhagens de campo rupestre. Folhagens de campo rupestre, tudo que resiste às piores variações de clima. Isso aí, estão adaptadas aos intempéries. Seja falta de água, excesso de sol. Então, representa muito bem a resiliência, que é o que ela acabou de falar. Isso é que é a resiliência dela humana. Aí a resiliência vegetal. Isso mesmo, a resiliência vegetal. Então, assim, tem tudo a ver, nada é por um acaso. Só que é o seguinte, a gente fica em plena mês das mulheres com essas lutas contra julgamento, contra mulher não pode isso, mulher não pode estar naquele lugar, não pode ser dona disso, não pode ser, ela tem que ser empregada, ela tem que ganhar menos. E você revelou aí um lado do esporte, você que é muito nova, mas que a gente já imaginava que não precisava mais de escutar em pleno 2021, que é o julgamento pela aparência. E você acha que todas vocês, mulheres, que participam desse tipo de esporte, o fisiculturismo, estão deixando uma marca de quebrar esses tabus de aparência física já pré-determinada? Eu acredito que sim. Acredito que acho que não só no fisiculturismo, mas em diversos esportes. A gente vê aí, por exemplo, as ginastas também, que com certeza sofrem bastante com essa coisa de você não tem um corpo feminino. E o que é um corpo feminino? Boa pergunta. Sabe? O que é um corpo feminino? A gente tem que entender que o feminino, ser mulher, é muito além da matéria, do físico. É uma essência. E só quem é mulher, eu acho que sabe. E independente do físico, nasce com a pessoa. Independente, nasce com a pessoa.
E, com certeza, essa maior divulgação do esporte em redes sociais, principalmente, a exposição de mulheres com físico musculoso, de biquíni, de salto, maquiadas, com certeza isso causa, né, um impacto aí, uma quebra de paradigmas muito grande. E eu vejo que é assim, é uma luta mesmo. Com certeza todas as atletas, sem exceção, já passaram por algum episódio de ter, né, algum julgamento. Não só. E o mais engraçado é que não é só homem que julga, outras mulheres também julgam. Então é isso que a gente fica ainda mais assim indignado, porque era para ser uma coisa mais unida, né? Era para outra mulher apoiar, estender a mão, aplaudir, ao invés de também julgar com pensamentos machistas, né? Mas é algo que tá, eu sinto que ainda está muito muito arraigado ainda na comunidade, ainda, né? Isso, culturalmente, na sociedade, isso do machismo, sabe? Então, às vezes, essa mulher que pré-julga, ela nem parou para pensar que a outra também é uma mulher, que a outra também tem uma vida... E que está vivendo a sua libertação. Exatamente. Não está fechado em nenhum padrão que escolheram para ela, né? Exatamente. Está vivendo livre. Isso é muito importante. Agora eu queria saber, fora do tempo de treino, qual é a sua alimentação? Muito chocolate, doce? Olha, quem me conhece há mais tempo aí sabe que eu sou uma formiguinha. Eu adoro doce, adoro chocolate. Na minha família, o pessoal até brinca sempre, formiguinha e tal. Mas desde o momento que eu decidi participar do esporte, que eu comecei a gostar do esporte, a viver isso na minha rotina, eu mudei completamente a minha relação assim com dieta, com alimento, porque a gente passa a enxergar o alimento não só como satisfação de prazer, de gosto, de sabor, a gente passa a ver isso como nutrição, como estratégia para melhorar o físico, para evoluir o físico. Então, assim, eu tenho que estar ciente das fases que eu tô, né? Se tiver uma competição próxima, eu não posso errar, digamos assim, né, na dieta de forma alguma. Mas quando eu estou numa fase que é mais tranquila, igual aqui eu estou no momento, ainda com competição mais longe, eu me permito uma coisa ou outra, assim, vez ou outra, porque, né, todo mundo é filho de Deus, né, digamos assim. Isso mesmo, tem uns prazeres que a gente tem que se permitir de vez em quando. Mas me diga o seguinte, Flávia, você tem um técnico, né, um preparador técnico, que te acompanha há muito tempo, ou é para cada competição você vai escolhendo um? Não, desde 2019, quando eu mudei para a categoria biquíni e tive a vaga para participar do Campeonato Brasileiro, eu decidi procurar o Doni Martins, que é daqui de Viçosa, e ele me acompanha desde então. Prescreve os treinos, né, vai variando o tipo de treino, os protocolos de ajuste, até de alimentação, assim, também, porque ele tem a formação em coaching de bodybuilding, então ele tem o conhecimento técnico do esporte, tem o conhecimento dos padrões, então ele sabe direcionar muito bem essa preparação com esse objetivo também. Agora, quando você está lá naquela competição, isso é coisa do ser humano, dá uma espiadinha no corpo da outra, fala, nossa, aquela vai subir agora, eu vou depois dela, tem isso? A gente acaba querendo ou não, somos humanos, né? A gente acaba dando uma olhadinha, dando uma leve comparada. Mas o que a gente tem que pensar é que, assim, o melhor que eu poderia fazer durante todo o período de preparação foi feito? Foi. Então, eu vou com a consciência tranquila de que o que estava ao meu alcance eu fiz. Então, assim, para a gente tem que abrir mão de tanta coisa para competir no fisiculturismo, que acaba que estar ali no palco, pronta para subir, já é uma vitória muito grande.
Então, assim, independente de colocação que a gente fica, a gente costuma sair ali agradecida e grata e, assim, realizada por estar ali. Então, a gente dá espiadinha, mas tenta não desmotivar com o que a gente está vendo, porque a gente também tem aquilo, né? Nem sempre a gente se enxerga como realmente a gente está. Perfeito. Então, a gente não pode achar que a outra está melhor ou pior, fazer o que está prescrito ali e pronto. Mas você falou aí uma coisa certa. Há sacrifícios em tudo. Sim. Pra gente, nós duas estarmos aqui hoje, pra Sandra da Bicuba abrir as portas, tem sacrifício de tudo. E a gente abre mão de muita coisa para chegar onde que a gente quer. Você falou muito bem. Nem sempre a gente se enxerga do jeito que a gente é, né? E a gente começa a querer se enxergar pelos olhos dos outros, que é um erro fatal. Sim. Isso acaba mal. Mas o ramo do esporte, ô Flávia, num país que não valoriza a prática esportiva, não é fácil você se manter, porque você não vive disso, você não tem patrocínio para viver disso. Não. Você estuda. Eu faço doutorado em bioquímica aqui na Universidade Federal de Viçosa. Estou finalizando o doutorado, inclusive. Ótimo, mais uma aí, doutora do mundo. Então, assim, o que te faz, assim, eu vou continuar mais um ano, eu vou continuar para aquela tal competição? O que te motiva para mais um tempo? Porque você pode optar por outras práticas esportivas, você pode optar por não mais fazer. O que te motiva a participar da próxima? Acordar e falar, ainda sou fisiculturista. Eu acho que é justamente essa questão de ser muito desafiador. De eu ter que dar um jeito para me organizar, porque depende, assim, basicamente da minha vontade, do que eu faço, né? Não é um esporte coletivo, então depende única e exclusivamente das minhas atitudes em relação à preparação. E eu acho que esse fato de ser algo difícil, algo que me desafia, que tira da minha zona de conforto, é o que me faz querer evoluir sempre, querer estar sempre com o físico melhor, visando competir. É lógico que envolve, igual você falou, né, todos os gastos, nem sempre será possível competir numa determinada competição que é de minha vontade. Você nunca vai sozinha, né? Nunca vou sozinha, né? Então, assim, tenho o treinador que vai comigo, na maioria das vezes, e tem todos os gastos envolvidos, né? Não só no dia da competição, mas ao longo da preparação, a dieta, querendo ou não, costuma ficar um pouquinho mais caro na fase final. E tem todas as taxas, né, de federação, de inscrição do evento. Então, assim, é um esporte muito caro e o retorno financeiro dele não existe. Premiação, não existe premiação em dinheiro no amador. Mas o que vocês ganham, então, quando leva só o troféu? Só não, né, gente? Olha que palavra, fiquei muito feia nessa agora. Além do troféu, não ganha mais nada? Quem fica em primeiro lugar costuma ganhar um kit do patrocinador do evento. Então, às vezes vem, sei lá, um refil de whey, algum suplemento a mais, uma coqueteleira, mas algo assim, bem simbólico. Não é nada que chegue nem perto do valor que a gente tem que investir para poder estar ali. Os homens têm premiação em dinheiro? Não, é a mesma coisa. No amador é a mesma coisa. E você falou aí de alguns kits. Você tem alguma preferência por alguma marca de suplemento alimentar? Olha, atualmente eu estou usando muito a Integral Médica como a marca de suplementos, principalmente o Whey Protein, que é o que eu estou usando no momento. Eu não costumo usar muito suplemento, que acaba que na própria alimentação que o meu treinador me passa, já não há essa necessidade de suplementar com muita coisa. Então, assim, acaba sendo básico mesmo, alimentação básica. Arroz e feijão. Arroz e feijão nem sempre, mas arroz, mandioca, frango, batata, ovo, aveia, frutas. Então, assim,
dá para levar sem precisar de uma suplementação. Mas aqui em Viçosa, lá no Viçosa Suplementos, o Guilherme sabe indicar muito bem as marcas que estão melhores aí no mercado, as marcas que compensam, né, o custo-benefício, quantidade de proteína em relação ao carboidrato. Ele sabe indicar tudo, não só de whey, mas até de pré-treino, termogênico. Isso aí, quem tiver dúvida, quem tiver precisando, pode ir lá no Viçosa Suplementos. Onde que fica? Fica logo ali eu acho que é Padre Serafim, que ainda chama, ali subindo perto do cemitério. Isso, né? Continua sendo Padre Serafim. E tem um boneco do Hulk na frente, então, assim, não tem erro. Reconhecido. É lá. Inconfundível. É inconfundível. Verdade. Pode entrar. Ô, Flávia, a alimentação do dia a dia, você falou aí mais ou menos o que você come, fora da época de competição e durante a competição, dá aquele gás, sim, né? Fica mais caro, tô falando, lá você já falou que fica, perto da competição. No dia a dia comum, é uma alimentação cara? Olha, eu não considero que é uma alimentação, assim, muito caro, porque se eu mantiver realmente certinho o que está ali escrito para eu consumir, acaba que não fica caro. Porque se você for olhar um lanche que você pede que está fora da dieta, no mínimo uns R$20 você vai pagar. Sim. E R$20 deve dar para todas as alimentações de um dia. Assim, eu nunca fiz essa conta, não, mas eu acredito que deve ser mais ou menos isso. Então, assim, uma coisa que faz que acaba economizando é que eu cozinho minha própria comida. Então, isso já economiza bastante. Porque se você sempre tem uma alimentação fora de casa, se opta por fast food, se você colocar na ponta do lápis, acaba saindo mais caro do que fazer uma dieta saudável. Com certeza. E você terminando o seu doutorado aqui na Universidade Federal de Viçosa, você já pretende ingressar nesse mercado de trabalho da sua área ou você ainda vai dar um tempinho para outro plano? Porque, pelo visto, planos não lhe faltam. Olha, isso aí é uma coisa que tem mexido muito com minhas ideias ultimamente, porque eu não tenho ainda uma coisa certa do que eu vou fazer depois que eu terminar o doutorado, mas desde que eu entrei no curso de bioquímica, eu sempre visei sair da área acadêmica. Aí as pessoas devem pensar, poxa, mas por que fez então mestrado e doutorado, né? Mas eu acredito muito no profissional bem qualificado em empresa. Tem a parte de pesquisa e desenvolvimento de empresa, que é algo que chama mais minha atenção do que ser professora. Eu gosto da pesquisa, da parte de ser professor orientador. Isso já não me agrada muito, não faz muito meu perfil. Mas eu falo assim que se precisar também, se for a oportunidade que aparecer, a gente tenta, né? Eu nunca tive o contato, então quem sabe também, após um primeiro contato, eu não passe a gostar, né? Mas a minha vontade é ir mais para a área de empresa, indústria, até nessa área de mais de alimentícia, suplementação, mais voltada à fisiologia, metabolismo, enfim, às vezes estudar algo mais voltado a isso que eu consiga conciliar com o esporte. Então você vai dedicar à ciência, uma maneira geral. E, com certeza, em benefício de toda a população, né? Porque o que a gente descobre, se ela cai no mercado, se cai na rede pública de saúde, com qualidade, todo mundo é beneficiado, né? Tá? E talvez aí também esteja a sua retribuição por tantos anos numa universidade pública. Tomara. Né? Tomara que eu tenha essa oportunidade, porque a gente entra muito motivado, né, fazendo pesquisa, e a gente sabe que a pesquisa no Brasil, infelizmente, não tem investimento. A mão de obra de pesquisa no Brasil somos nós, pós-graduandos. Não somos valorizados como mão de obra qualificada, né? Mas a gente gosta da ciência, a gente quer ver o país desenvolver em ciência, em tecnologia, em educação. Então, eu acredito que todo mundo que vai para essa área quer, de alguma forma, retribuir
com conhecimento para a sociedade de alguma forma, de alguma maneira. Se não for com um produto final, né, que às vezes tem uma distância muito grande ainda, infelizmente, entre a universidade e a empresa. Tem melhorado nos últimos anos, mas essa distância ainda é muito grande. E mesmo que a contribuição não seja assim diretamente com um produto, né, ali na prateleira, às vezes é com mais conhecimento, com aplicação básica, com até mesmo divulgação da ciência, com incentivo à ciência, incentivo à educação. Eu acho que é algo assim que é muito importante. A gente está vendo aí com a pandemia a importância da pesquisa, a importância da ciência, a importância de um país ter investimento e mão de obra nisso. Então, assim, a gente vê que agora produzindo, por exemplo, no Butantan, as vacinas, na Fiocruz, precisa de profissionais com esse perfil. Então, a gente não pode deixar a ciência no Brasil morrer, a universidade pública no Brasil morrer. A gente tem que investir em educação, investir em pesquisa, que é um dinheiro que, às vezes, a gente não vê o retorno imediato, mas a longo prazo eu tenho certeza que faz toda a diferença. Com certeza, são os investimentos. Investimento demora um tempo. Sim. É uma planta, uma flor que se planta até crescer, poder colher. Sim. É este o sistema. 2 perguntinhas já para encerrar. Lembrando, vocês podem compartilhar essa live. Ela vai ficar aqui no Facebook do canal Brenda Santonioni. Ou estamos falando diretamente da Floricultura Bicuíba, mas também ela vai para o YouTube do canal Brenda Santonioni. O que vocês passam no corpo para ficar brilhando daquele jeito na hora da competição? E se pode ter algum tipo de cirurgia plástica? No corpo a gente usa uma tinta própria, que já é usada em todas as competições, que tem também como um dos objetivos meio que igualar assim, a aparência de todos os físicos e ficar mais fácil de visualizar a musculatura, né? Você pode ver que uma pessoa que é mais branquinha, mais clarinha, é difícil de você ver a definição muscular. Então, a tinta ajuda nisso. E acaba que a gente fica com um tom de pele mais bonito e até fica meio brilhando mesmo. Mas o problema é que depois fica... Para tirar é terrível. Fica uns dias meio que encardido ainda. Mas vale o esforço. Mas vale o esforço, com certeza. E a plástica? E a plástica depende. Igual prótese mamária pode, né? Eu recentemente coloquei silicone, então isso não é problema nenhum. O que não pode... A questão não é que não pode, mas destoa do objetivo do esporte, que é construir musculatura, né? E apresentar um físico artificial com a prótese, né? Então, assim, prótese em glúteo não cai bem, né? Em outros locais não caem bem. Mas como na mama não tem como você desenvolver, construir, hipertrofiar, porque é tecido adiposo, é glândula, então, assim, não tem outra solução senão a prótese mesmo, para poder ter o seio maior. Então, isso aí não entra como algo que prejudique ou que melhore. O negócio é a simetria, né, a harmonia do físico em si. Perfeito. Olha, hoje nós conversamos com Flávia Carneiro, atleta de fisiculturismo. Ela é de Ponte Nova, mora em Viçosa, está acabando seu doutorado em Bioquímica na Universidade Federal de Viçosa, e nos contou um pouquinho aqui do que é ser mulher neste esporte, mas também fez um apelo aí para a educação e para a ciência desse país, que tenha mais investimentos. Também falou dos pré-julgamentos das outras pessoas quanto às aparências físicas, não só de quem pratica o esporte fisiculturismo, mas esse pré-julgamento de qualquer coisa que nós temos que parar de fazer. E uma parte dessa entrevista que ficou para mim muito interessante é quando ela fala que às vezes a gente não se enxerga como nós somos. E aí, Flávia, é aí que eu peço para você deixar seus despedidos para os nossos seguidores a respeito dessa questão de se enxergar como nós somos. Bom, ficou até uma coisa meio difícil aí para poder
finalizar, mas é uma reflexão que a gente deve fazer mesmo constantemente, diariamente, que às vezes, por diversos motivos, dificuldades, enfim, talvez más experiências, feridas que a gente tem ao longo da vida, que a gente carrega com a gente ao longo da vida, a gente tende a nos diminuir em certas situações. A gente tende a não nos enxergar como realmente nós somos. E aí, uma coisa que esse ano de 2020 me trouxe foi muito tentar me voltar para dentro de mim mesma, né? Dentro de eu mesma e tentar me enxergar além do espelho, além da opinião dos outros, tentar sentir mais o que pulsa aqui dentro. E eu acho que esse momento de reflexão pessoal, interna, é muito importante para a gente aprender sobre nossos defeitos, sobre nossas qualidades, se orgulhar de toda a nossa trajetória. Hoje eu até postei algo falando sobre isso, de falhar, todo mundo falha, todo mundo erra, né? A gente está aí à prova constantemente, diariamente, sempre tentando melhor. Então, só da gente tentar ser melhor, tentar aprender, tentar evoluir, já é um grande passo. E a gente deve orgulhar disso, da gente tentar. Então, continuem tentando evoluir, tentando crescer, tentando aprender. Eu acho que se todo mundo tiver esse conceito, com certeza diminui muitos problemas da sociedade, né, dia a dia. Com certeza. Muito obrigada, Flávia. Obrigada, Bicuíba, por ceder o espaço, fazer o cenário. Lembrando que a Bicuíba já está todo vapor para a próxima segunda-feira. E o que a Bicuíba quer passar, Flávia, que as flores é apenas um simbolismo para poder, naquele dia, agradar uma mulher. Mas que, lembre-se, atrás de uma flor que você oferecer à mulher, tem que ter uma homenagem pela sua história, por tudo que você falou, por todas as tentativas de cada uma, de querer ser uma boa faxineira, de querer ser uma boa médica, de querer ser uma boa atleta, de querer ser uma boa repórter, não importa a profissão. Tente outra vez, sempre. Obrigada, querida. Eu que agradeço o convite. Para mim, eu fiquei muito feliz, senti muito honrada de ser convidada a inaugurar aqui ao vivo no seu canal. E numa semana tão especial que a gente já começa, né, a falar sobre o Dia da Mulher. E o que você falou aí é o que eu também penso. Não é uma flor, é só um simbolismo mesmo. E como foi de propósito, né, a questão da resiliência nessa escolha da Bicuíba nesse cenário de hoje, é pensar nisso, que o ato, né, de presentear com uma flor tem toda uma resiliência envolvida ali na figura da mulher e vem de séculos. Então eu acho que é isso que fica. Ficou aí o recado. Um abraço para vocês. Todos os dias no canal Breno Santonioni tem novidade. Amanhã também, depois, até no domingo, com muito sorteio. E você que está construindo ou reformando, estamos sorteando essa semana uma pia de banheiro, oferecimento da Marmoraria Carrara, ou um nicho de banheiro para sua casa nova. Um abraço para vocês, fiquem com Deus. Olha para você, minha amiga. Obrigada. Da Bicuíba para você. Muito obrigada.